Queridos, graça e paz do Senhor nesse dia. Vamos começar mais uma vez na presença do Senhor, meditando na palavra de Deus. Eu quero trazer para você hoje um texto do livro de Juízes, capítulo 6. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 11: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Minha família é a menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Esse episódio é muito interessante porque fala da maneira como Deus nos enxerga nele. Existem duas maneiras da gente se enxergar. A primeira é a gente se enxergar em nós mesmos. E a segunda é a gente se enxergar unido com a divindade de Deus, que Deus coloca em nossas vidas, no nosso espírito. O que esse anjo está falando para Gideão é o seguinte: Gideão, Israel está passando grande aperto na mão dos midianitas. Os midianitas destroem toda a plantação de Israel. Era um período difícil, porque não havia rei em Israel, havia apenas juízes que Deus levantava. E os midianitas eram inimigos de Israel e oprimiram o povo de Israel durante 7 anos, roubando tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam. A vida não prosperava, a vida de Israel não deslanchava. Assim está a vida de tanta gente hoje, que está debaixo do inimigo, o inimigo oprimindo, o inimigo não permite o avanço espiritual, emocional, financeiro, familiar, de maneira nenhuma. Então chega um anjo de Deus para esse homem chamado Gideão. E Gideão, ele tem uma natureza, um temperamento de um cara medroso, temeroso. Ele tem duas características nele, que é a seguinte: primeiro, ele é medroso, ele é temeroso. Segundo, ele se enxerga pequeno, ele tem um complexo de inferioridade. Tudo com Gideão é pequeno. Na mente dele tudo é pequeno, ele é pequeno, a família dele é pequena, ele é insignificante. E a terceira coisa que acontece com esse homem é que ele enxerga Deus na perspectiva da circunstância. Ele mede Deus de acordo com o que está acontecendo na terra. Esse é um grande problema na mente de tanta gente hoje. Porque o anjo chega para ele e diz assim: poderoso guerreiro, né? Poderoso guerreiro, o Senhor está com você. Olha só que palavra que esse anjo trouxe para esse homem. O cara, morrendo de medo, estava prensando, né, o trigo numa prensa de uva para disfarçar dos midianitas e para esconder a comida dos midianitas. E o anjo chega para ele e fala: ô poderoso guerreiro. Ele falou: ó, quem? Tá falando comigo? Deus estava falando assim: vem cá, ó, você é um poderoso guerreiro. Você não pode se enxergar assim. O jeito que você está se enxergando é um jeito carnal.
Quando você se enxerga na carne, você só vê inferioridade, você só vê as inadequações do seu temperamento, do seu background, do seu passado. E o anjo falou assim: eu não quero que você se enxergue assim. Eu estou dizendo que você é poderoso. Eu estou com você. Deus diz assim, e ele diz assim: mas se o Senhor está conosco, então por que está acontecendo tudo isso conosco? Por que os inimigos estão nos oprimindo? Por que a gente está passando tanta necessidade? Interessante que Deus nem responde essa pergunta. Deus não responde pergunta tola. Deus vai em frente e diz assim: porque eu estou com você, você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Eu estou falando que você vai vencer. Deus está falando para você hoje. Por que você se enxerga tão pequeno? Por que você enxerga que as possibilidades da vida são tão imensas, são tão gigantescas, e você se mede pelo seu psicológico, doente, pequeno, frágil? Deus está falando para nós hoje, para todos nós. Eu não quero que vocês se olhem pela perspectiva emocional, pela perspectiva da razão humana. Eu quero que você olhe pela minha palavra. Eu estou dizendo que você é um poderoso filho de Deus. A minha divindade foi plantada em você e, portanto, você vai viver esse dia na terra com essa consciência de que você é do alto, que você tem uma identidade celestial plantada no teu espírito e, portanto, você tem semelhança com Deus, com a glória de Deus. Deus quer que você se enxergue com os olhos do alto, com os olhos da filiação divina, com os olhos da capacitação que o Espírito Santo coloca dentro de cada um que tem recebido Jesus como Senhor e Salvador. Mas esse Gideão aqui, ele tem dificuldade. O anjo está falando que ele vai vencer e ele não acredita, ele pede sinais e sinais. Se eu vou vencer isso, então me dá um sinal, e dá um sinal. Parece a vida de tanta gente, que não basta uma palavra de Deus, tem que ficar buscando sinais. Senhor, eu preciso de um sinal hoje, eu preciso de uma manifestação sobrenatural para eu saber que o Senhor está comigo. Faz acontecer isso, faz acontecer aquilo. A palavra de Deus é suficiente quando ela diz assim: diga ao fraco, sou forte. Lá em Joel, no livro de Joel, diga ao fraco, sou forte. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está olhando para nós hoje e está dizendo: você pode todas as coisas pelo poder da minha glória que habita em você. Não acredite nas tuas impossibilidades. Não limite os teus desafios. Desafie os teus limites pelo meu nome. Amém? Não seja como Gideão, sempre se menosprezando, sempre colocando-se para baixo. Coloque-se para cima. O salmista dizia: Senhor, a ti eu elevo a minha alma. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, porque a ti elevo a minha alma. Essa é a maneira correta de começar o dia. Elevando a alma e não abaixando o nível de Deus. Eleve-se a Ele. Fala: Senhor, a tua palavra diz que eu sou isso e eu vou viver como tal. Eu não quero olhar para a minha circunstância, eu não quero olhar, Senhor, para o material que eu tenho na mão. A tua palavra me diz que eu sou vencedor. Eu vou viver esse dia nessa vitória gloriosa que está dentro do meu espírito, pela tua misericórdia, pela tua graça. Eu sou teu filho, eu sou poderoso em Cristo, não em mim mesmo. Eu não posso olhar para mim mesmo, mas em Cristo Jesus eu tenho a vitória do reino de Deus hoje. E é assim que eu vou viver, para a glória do Senhor. É assim que você tem que viver hoje, para a glória do Senhor.
Não seja como Gideão. Mas no fim, Gideão foi e venceu. E não foi nem ele que lutou. Se você for lendo a história, você vai ver que Deus manda, né? O próprio Deus, pelo poder dele, pelos anjos dele, venceu o exército todinho dos midianitas, e Gideão não precisou nem lutar, e nem os 300 homens que estavam com ele precisaram usar da espada, porque Deus entrou em ação e destruiu todo aquele povo. Deus só precisava de uma pessoa de atitude para que ele pudesse agir através dessa pessoa. Deus age na terra através de pessoas. Nós precisamos ter, no mínimo, uma atitude de coragem, uma atitude de fé, para que Deus possa trazer sobre nós a capacitação sobrenatural que Ele coloca à disposição daqueles que creem. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Essa palavra nos mostra que o Senhor nos enxerga com a identidade do Senhor e não com a nossa identidade. Que nós possamos, ó Deus, nos unir a Ti hoje, unir a nossa mente em concordância com aquilo que o Senhor diz a respeito de nós, aquilo que nós somos em Jesus, para que a nossa vida seja vivida dentro da perspectiva celestial, e não a perspectiva caída e terrena, mas de acordo com a mente do Senhor e com o Teu propósito para as nossas vidas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma excelente terça-feira para você. Que Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.